E aí, gurizada, tudo bem? Aqui é a Ana Cláudia Peixoto, prof. de Física, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de mecânica clássica. E o que a gente estava vendo no último vídeo? Aceleração tangencial. Hoje eu vou mostrar para vocês o que é uma aceleração centrípeta, quando é que um móvel tem uma aceleração centrípeta, e também quando é que ele tem as duas, e como é que a gente resolve o problema quando se tem as duas acelerações. Isso cai muito nos vestibulares, tá? Da URGS e todos os outros, PUC, e todos os outros vestibulares do Brasil, certo? E também cai no Enem, certo? Então, me acompanhem. Fora que nas escolas, o terceiro ano das escolas, quando se faz revisão para o vestibular, isso também entra. As duas acelerações, né? Uma aceleração tangencial ou escalar entram no ensino médio no primeiro ano, mas quando a gente vai somar, ter as duas acelerações, é mais terceiro ano para quem está fazendo revisão, né? Para os vestibulares. Então, assim, ó, aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta ocorre quando tem mudança de velocidade, óbvio. Mas que tipo de mudança? Quando mudar na velocidade, quando a velocidade muda, muda a velocidade em quê? Em direção. Muda a velocidade de direção e, obviamente, de sentido. Se muda a direção, vai junto o sentido mudando, ok? Então, mudou a direção da velocidade, tem aceleração centrípeta. Exemplo, olha aqui, ó. Por exemplo, ó, se eu fizer uma curva, um móvel estiver fazendo uma curva, e eu for analisar a mudança da velocidade e direção, a velocidade, ela é sempre, a gente desenha ela tangente à curva. Então, aqui, por exemplo, está V1, aqui está V2, certo? Deixa eu fazer um pouquinho maior esse vetor aqui, V1, para deixar ele do mesmo tamanho do V2. Eu quero só mudar a direção da velocidade. Por exemplo, V1, vou inventar o valor, 50 metros por segundo. O corpo está andando a 50 metros por segundo. V2, 50 metros por segundo. E aí vem a pergunta, essa velocidade está mudando? Sim ou não? Vocês vão dizer, alguns vão dizer, não, é o mesmo valor, 50 metros por segundo. Só que não muda em valor, então não tem aceleração tangencial, mas muda em direção. Olha aqui, ó, tá, aqui está mais inclinada o V2 que o V1, então está mudando a direção, tá óbvio, tá na cara, tá claro aqui. Então, obviamente, tem uma aceleração centrípeta, certo? Tá aqui tem, o que a aceleração centrípeta faz? Olha o nome, centrípeta, aponta sempre para o centro da trajetória. Vamos supor que o centro seja aqui, ó. Aqui está o vetor aceleração centrípeta. Aqui está o vetor aceleração centrípeta. Ele muda a direção do vetor velocidade. E sempre forma um ângulo de 90 graus com a velocidade naquele ponto. É perpendicular sempre à velocidade no ponto. Por isso aponta para o centro. O nome é, por isso, centrípeta. Olha como é fácil memorizar. E como é que eu acho o valor dessa aceleração centrípeta? Quando só muda ela, ó, aceleração centrípeta, aqui está uma das equações, velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Se formos usar a velocidade angular, que mais à frente eu vou dizer para vocês o que é e qual é a diferença da linear para angular, é angular ao quadrado vezes o raio. Por enquanto, fica só aqui as equações, não vamos deter nela, certo? O importante é o que quero que vocês entendam hoje, quando é que um móvel possui aceleração centrípeta, certo? E agora, eu fiquei de mostrar também quando ele tem as duas. Acho que vocês já sabem, né? Olha aqui, ó, aqui tem uma curva, então aqui, ó, é V1, por exemplo, 50 metros por segundo, daí eu vou marcar um outro ponto nessa curva aqui, ó, V2, por exemplo, é 100 metros por segundo. Então, olha o que está acontecendo com essa velocidade. Essa velocidade está mudando nos dois.
Então, logo aqui vai ter aceleração centrípeta, que é sempre perpendicular à velocidade, por exemplo, aqui. Perpendicular, lembrando, formando de 90 graus. Aceleração centrípeta aponta sempre para o centro da trajetória, perpendicular à velocidade. E tangencial. E como é que eu desenho o vetor aceleração tangencial aqui? Se a velocidade está aumentando, como está acontecendo aqui, a aceleração tangencial ela tem a mesma direção e sentido da velocidade. O valor pode ser maior ou menor, daí teria que se calcular. Aqui da aceleração tangencial. Ó, aqui está a aceleração tangencial, ok? Então, ó, tem sempre a mesma direção e sentido do vetor velocidade se a velocidade estiver aumentando. Se estiver diminuindo, daí a direção é o contrário. Daqui a pouquinho eu já faço o desenho para vocês. E como é que eu acho a resultante? Aí é uma soma vetorial, lembra a história do paralelograma, e daí a aceleração resultante sai aqui e se faz um cálculo de pitagórico. Captaram? Ó, não é difícil. Essa aqui seria a aceleração resultante, a soma vetorial da tangencial com a aceleração centrípeta, certo? Deixa eu apagar aquele AC ali para não aparecer. Esse aqui é o resultante, certo? E agora, só para fechar, eu vou fazer um desenho mostrando para vocês como é que fica a história quando a velocidade diminui, para onde vai apontar a aceleração, se alguém ainda não entendeu. Ó, aqui tá, vamos supor que aqui V1 seja igual a 100 metros por segundo, e vamos supor que V2 aqui, ó, tem um valor de 80 metros por segundo, certo? A velocidade sempre tangente à trajetória. Então, aqui vai ter de novo, está mudando a direção e o sentido das duas acelerações, a centrípeta, que é sempre perpendicular ao vetor velocidade, pois aponta sempre o centro da trajetória. E aqui, olha o que está acontecendo com a velocidade, ela está diminuindo, ó. Então o vetor, a aceleração tangencial vai ter uma direção contrária ao vetor velocidade, ó, em cada ponto uma direção mesmo, um sentido contrário, mesma direção, mas sentido contrário ao vetor velocidade, ó. E daí, para se achar resultante, é só fazer, traçar o paralelograma, que é assim, uma das formas de se somar dois vetores é fazer um paralelograma, né, lembram? E saía a direção dele é no sentido do final do paralelograma, aqui está a aceleração resultante, idem aqui a mesma coisa, certo? Aqui está a resultante, aceleração resultante. E como se calcula a aceleração resultante? Como aqui as duas, aceleração tangencial e centrípeta, formam sempre 90 graus por Pitágoras. Aí é só resolver, que também não vou me deter no teorema de Pitágoras, porque não é nosso objetivo nessa aula, certo? E espero muitíssimo que tenham entendido essa nossa aula de aceleração, porque ela é muito importante. E continuem me acompanhando, espero vocês para a próxima aula. Tchau!